Boa noite a todos. Vamos então dando início ao encontro desta noite, trazendo para nós então uma reflexão que Kardec nos propõe logo no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, o futuro e o nada. Nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo. Nós morremos e isso não é menos certo. Deixando a terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente ou tudo se acabará sem retorno? Vale bem a pena pensar nisso. Então, essa é a reflexão proposta por Kardec. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer que ele viverá ainda, que sua hora será retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca fora, e seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecerem-se? Há alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo será aniquilado, tudo estará perdido? Qual a necessidade do esforço para se tornar melhor, da repressão para conter suas paixões, fatigar-se para adornar seu espírito, se isso não se deve recolher nenhum fruto? Se disso não se deve recolher nenhum fruto, sobretudo com esse pensamento de que amanhã talvez isso não nos servirá para nada? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do animal, porque o animal vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível. Por isso que é muito maior o número daqueles que creem, né? Porque uma secreta intuição nos fala, não é verdade? Que isso não é possível. E continua Kardec nos propondo essa reflexão. Pela crença em um nada, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos sobre a vida presente. Não poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com o futuro, que ele não espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, porque depois de nós tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esse outro também muito grave para a sociedade. Gozemos, apesar de tudo, cada um por si. A felicidade neste mundo é a do mais esperto. Então, interessante essas colocações que nos levam a concluir que aquele que não crê não teria motivos para tantas lutas que devemos empenhar, tantas lutas que temos empenhado em todas as nossas experiências. Para quê? Para que tanto sacrifício? Para que tanta luta, vencendo ali as dificuldades que temos, vencendo as tendências que temos? Para que tanta luta em nos aprimorarmos? Para que tanta luta em desenvolvermos as nossas potencialidades, as nossas capacidades? Para o nada? E ele continua: se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem?
Eles dizem que a lei humana não alcança senão os inábeis, por isso aplicam seu gênio nos meios de a contornarem. Se há uma doutrina malsã e antissocial, seguramente é a do niilismo, porque rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Suponhamos, diz Kardec, que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquirisse a certeza de que em 8 dias, em um mês, em um ano, se sequer, ele será aniquilado, e nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará marca nenhuma de si mesmo depois da morte. Que fará durante esse tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento, pela sua instrução? Se entregará ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer que seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Terá para si um dever qualquer? Seguramente que não. Pois bem, o que não se alcança em massa, a doutrina do niilismo o realiza cada dia isoladamente. Se as consequências disso não são tão desastrosas, tanto poderiam ser, é o primeiro, porque, aliás, se as consequências disso não são tão desastrosas, tanto quanto poderiam ser, é primeiro porque, entre a maioria dos incrédulos, há mais de fanfarrice do que de verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque tem mais medo do nada do que procuram aparentar. O título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio. Então, ele está dizendo que nós não chegamos num caos social, porque, na verdade, essa incredulidade é muito mais, como ele fala, uma fanfarrice, porque existe dúvidas, não há uma convicção propriamente dita, há muito mais dúvidas do que a certeza do nada, né? Então, é isso que segura, né? Para que não cheguemos a um caos num processo de antifraternidade, né? Porque essa incredulidade é um processo antissocial, né? Mas ele só não chega a um desastre maior porque não é tão grande assim o número dos verdadeiramente incrédulos. Se dizem incrédulos porque eles julgam que isso os faz mais fortes, né? Mais inteligentes, enfim. Mas, na verdade, é um número pequeno dos propriamente incrédulos, daqueles que não têm nenhuma dúvida. Em segundo lugar, então ele vai dar agora uma outra possibilidade. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria. Então é o que estávamos falando. Sentem, malgrado eles, a ascendência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. É ao que tende a propagação da doutrina do niilismo. Daí a importância, então, fazendo uma pausa, a importância dos lares para minimizarem esse bombardeio de ideias materialistas, né, de negação do divino, de colocação de que a religião é para os fracos, é o ópio do povo, porque os jovens são bombardeados por estas doutrinas. Então é importante que os lares, os pais, estejam atentos no processo educativo, espiritual dessa família, né? Isso é muito importante, porque é o que está se dizendo aqui. Se houvesse realmente um número maior, seria a dissolução da sociedade.
E estamos vendo muitas situações. Estamos vivendo, sim, essa dissolução, não generalizada, evidentemente, porque há muitas pessoas de valores, mas é um número grande, sem dúvida nenhuma, não é? Então, um número grande daqueles que caminham para esse processo de dissolução por não darem a importância devida à imortalidade da alma. Se creem na imortalidade da alma, não creem da forma adequada, né? Porque pouca importância dão às consequências dos seus atos dissolutos. Quaisquer que sejam as consequências, se o niilismo fosse uma verdade, seria preciso aceitá-lo, e não seriam nem sistemas contrários, nem o pensamento do mal que dele pudesse resultar, que poderiam fazer com que não o fosse. Ora, não se pode dissimular que o ceticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham terreno, malgrado os esforços da religião. Isto é positivo, quer dizer, isto é fato. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal sorte que, se permanecer na imobilidade, em um tempo dado, ela estará infalivelmente ultrapassada. O que lhe falta neste século de positivismo, quando se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. É nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um dique à invasão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva de perigo que ela ocasiona, mas pelos fatos materiais, fazendo tocar o dedo e olhar a alma e a vida futura. Então, fazendo tocar o dedo e olhar a alma e a vida futura. Cada um é livre, sem dúvida, em sua crença, em crer em alguma coisa ou de não crer em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude sobretudo, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber ou no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução e incorrem em uma grande responsabilidade. Importantíssimo isso que Kardec coloca. Por quê? A crença é de cada um é livre para crer da forma que quiser, no que quiser, ou é livre também para não crer em nada, como bem coloca aqui Kardec, né? Mas o problema é quando você quer passar, né? Quando você quer passar a tua maneira de ver a vida, de sentir a vida, colocar para o outro, que normalmente você tem ali uma ascendência para aqueles que te respeitam, para aqueles que te ouvem, aí o grande perigo, né? Colocar aquilo que você entende pela vida, pelo sentido da vida, é colocar a sua leitura de vida. Esse é o grande erro, esse é o grande equívoco que trará muitas lágrimas, muito tempo será preciso para os resgates dessas situações. Quando implantamos nas mentes, especialmente as juvenis, as infantis, as juvenis, essas ideias de incredulidade. Isso é um erro que traz de grande responsabilidade, de tristes consequências. Poderíamos até pensar, porque Jesus fala muito nos falsos profetas, nos alertando com certeza para todas essas situações, até na própria, hoje, né, nos tempos que vivemos, até pela mediunidade, né?
em que se fazem ali, trazem tantas situações ali indevidas, enfim, isso já seria um campo para um outro momento, mas além desse falso profeta que se utiliza da sua própria condição, ou da sua condição de médium, ou aquele que vem ali com o detentor do poder da palavra, ou até em determinadas crenças em que levam os seus fiéis a crerem de uma forma equivocada, mesmo sabendo que o que se ensina é equivocado, enfim, são todos falsos profetas. Mas poderíamos também considerar falso profeta aquele que usa do seu carisma, da sua inteligência, da sua condição, né? Que tem aqueles que o ouvem e que o seguem e que o admiram, a sua palavra tem peso, né? Será que não podemos também enquadrar, né, nos falsos profetas que usam ali da sua inteligência, não estão falando de Jesus, mas estão falando contra Jesus, não é? Na medida em que propagam as ideias da incredulidade e do materialismo. E Kardec coloca um exemplo interessante numa nota no livro Céu e Inferno. Um jovem de 18 anos estava atacado por uma doença do coração declarada incurável. A ciência havia dito, ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não passará disso. O jovem o sabia. Logo deixa todo o estudo e se entrega aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe ponderaram o quanto uma vida de desordem era perigosa na sua posição, ele respondeu: que me importa, se não tenho senão 2 anos para viver? De que me serviria fatigar meu espírito? Eu gozo o que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse jovem fosse espírita, diz Kardec, ele teria dito: a morte não destruirá senão o meu corpo, que deixarei como uma veste usada, mas meu espírito viverá sempre. Serei em minha vida futura o que fiz de mim mesmo nesta. E o que pude adquirir em qualidades morais e intelectuais não estará perdido, porque isso será igualmente aquisição para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me despojar é um passo a mais para a felicidade, minha felicidade ou minha infelicidade futuras. Aliás, toda imperfeição de que me despojar é um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade ou minha infelicidade futuras depende da utilidade ou da inutilidade da minha existência terrena. É, pois, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que poderia diminuir as minhas forças. E Kardec termina dizendo: qual dessas duas doutrinas é preferível? Fiquemos então com essas reflexões, profundas reflexões, Kardec sempre buscando abrir as nossas mentes para o entendimento, para conhecermos melhor as leis divinas que nos regem, para conhecermos melhor os ensinamentos que o Cristo de Deus nos trouxe. Então, com muita gratidão no coração, agradecidos por mais esses momentos, tenhamos uma noite de paz. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade sempre nos abençoe, sempre nos ampare e nos fortaleça. Que sejamos atentos para percebermos quanto amparo, quanto ajuda, agradecendo todo esse carinho, toda essa assistência que Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos alimentam, nos fornecem.
Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o casamento e para isso nós vamos usar como base dois livros, Desafios da Vida Familiar, que é do Raul Teixeira, e alguns trechos do livro SOS Família, que é da Joana de Ângeles. Então no livro do Raul Teixeira há uma pergunta que é a seguinte: existe união esponsalícia perfeita? Existe um casamento perfeito na Terra? Boa pergunta. A resposta dele: considerando que a Terra não é um mundo destinado a espíritos perfeitos, não será difícil entender que, em termos absolutos, a união esponsalícia perfeita não existe por aqui. Contudo, se pensarmos em termos relativos, se admitimos que as obras são perfeitas no planeta quando elas cumprem sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidade, muitas vezes, de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. O importante é que não se alimentem em aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc., incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Quando o casal ou um dos dois se imbui dessa realidade, passa a viver conforme esse anelo, esse desejo, o casamento alcança seus propósitos e é então perfeito. Então vejam que a perfeição no casamento, pensando que ninguém de nós é perfeito, também esse relacionamento não vai ser perfeito, porque somos espíritos ainda em fase de amadurecimento, que trazemos do passado sim as nossas qualidades, os nossos méritos, mas também temos muitos desafios. Então é muito natural que quando dois espíritos aqui na Terra eles se encontrem, eles constituem uma família, é muito natural que haja sim ali as dificuldades, os desacertos. Então nós não podemos, dentro desse contexto, esperar ali que a nossa companheira, que o nosso companheiro tenha ali uma perfeição que ninguém tem. Nós podemos idealizar que o fulano não faz isso, não faz aquilo, e com o tempo isso pode se tornar um problema muito sério, porque nós vamos ali fixando de tal maneira essas frustrações que nós vamos sufocando as qualidades que aquele que está ao nosso lado tem. Então, da mesma maneira que nós não podemos exigir de nós uma perfeição que nós não temos, nós não podemos exigir do outro também essa perfeição. Que talvez o outro, dentro da condição que ele tem, dentro daquilo que ele conhece, dentro do nível de consciência, ele esteja fazendo o melhor que ele pode naquele momento. O que, claro, não impede que nós possamos ajudar e sermos ajudados nesse processo ali de amadurecimento espiritual, amadurecimento ali do casamento. E muitas vezes a gente se casa com essa expectativa, de um mundo de sonhos, só de alegrias, mas essa convivência que pode ter ali tantos momentos bons, e aqui vale a gente parar para pensar nisso, nós temos que viver intensamente os momentos que ser bons, os momentos bons, nós temos que agradecer a Deus, a vida por eles, nós temos que construir esses momentos juntos. Porque é comum também nós falarmos, minha vida é uma vida sem graça, nada acontece, mas será que nós estamos construindo, fazendo, proporcionando que esses momentos aconteçam? Então é muito comum um casal no primeiro momento, nos primeiros anos, eles saem, eles andam de mão dadas, eles trocam ali pequenas gentilezas, mas vai passando o tempo com a rotina, com a chegada dos filhos,
se não tomarmos cuidado, tudo isso vai se perdendo, né? As pequenas gentilezas, as palavras ali de afeto, mas nós falamos, mas a pessoa sabe que eu gosto dela. Mas é muito importante que seja dito, que seja verbalizado. É claro que tem pessoas que têm mais ou menos dificuldade em falar aquilo que sentem, isso também é um exercício para todos nós, mas é muito importante também que o outro saiba, né, que ele foi a nossa escolha. É muito importante que o outro se sinta ali reconhecido, porque muitas vezes dói muito mais a indiferença do que às vezes até uma própria agressão verbal. Então, muito cuidado para que o tempo, a rotina, as dificuldades, a nossa vida profissional não vá ali sufocando, não vá apagando essas pequenas gentilezas, esse zelo que nós temos que ter ali pelo outro. Entendendo que todas as situações, elas exigem que nós, ora nós nos posicionemos, ora que cada um fale ali o que sente, e tem horas que a gente vai dar um passo para trás pelo bem ali do casamento, pelo bem do grupo familiar, aqueles momentos em que nós vamos ceder para que haja ali um bem comum. Mas é o que ele fala, que não existe então esse casamento perfeito, considerando que ninguém de nós é perfeito, que é natural que hajam ali desacertos, que hajam divergências, isso faz parte do nosso aprendizado, mas ele diz que o importante é que não se alimente, que a gente não alimente ali o aborrecimento, que a gente não alimente a mágoa, né? E aí a espiritualidade, a religiosidade da família, do casal, é de grande importância, né? Para que a gente ali tente minimizar esses momentos de desajuste, de fúria, de raiva, né? Que esses momentos eles podem ser ali potencializados, ampliados, até por espíritos que não nos querem bem, que têm dificuldade conosco, né? Aquelas situações em que depois a gente pensa e fala, poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu magoei tanto ali a pessoa que talvez eu ame tanto, mas um momento ali de raiva, que mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente corre o risco de falar coisas ali que a gente se arrepende muito depois. Então ele fala para que a gente não alimente então esses aborrecimentos, esses preconceitos, essas diferenças, e que um saiba compreender o outro, um possa sempre olhar para o outro, como foi dito, que a gente não deixa ali de lado esse cuidado, esse zelo, pensando quem é essa pessoa do meu lado, em que espírito é esse, o que ele espera, né? E temos que ter ali os nossos projetos individuais, né? Cada um tem os seus gostos, mas é de extrema importância que haja ali os projetos em comum, né? Porque senão a gente vai ali se distanciando. É sempre aquele exemplo que eu acho muito interessante da árvore, né? Uma árvore pode ser derrubada por um machado afiado, com poucos golpes, mas uma árvore pode ser neutralizada, pode ser morta pelo trabalho silencioso dos cupins. A gente passa às vezes rapidamente, olha uma árvore e não vê nada demais ali, mas se fôssemos fazer uma análise mais profunda, perceberíamos os cupins que silenciosamente eles vão ali danificando aquela árvore. Da mesma maneira, os relacionamentos, eles precisam ser cultivados, né? Eles precisam da nossa atenção para que não seja ali como um cupim, que quando a gente percebe já existiu ali um grande distanciamento. Então, o livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, SOS Família, ela fala de alguns cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, quando acontecem alguns sinais de alarme, ela diz. Por exemplo, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. No início há tanta troca, tanta conversa, tanto assunto, mas de repente aqueles silêncios, né, não tem assunto nenhum, não quer falar com um. Tédio inexplicável diante da presença do companheiro ou da companheira. Então podemos sentir aquele silêncio, aquele tédio, e até atribuir uns ao outro, o outro não me completa, o outro não me satisfaz, mas nós temos que fazer uma autoanálise, que momento o outro está vivendo,
Quais são as lutas que eventualmente ele está passando? Ou será que eu também não estou bem? Será que eu que não estou bem? Que eu estou esperando encontrar numa outra pessoa que me preencha, mas é uma busca, um vazio que está dentro de mim? Talvez nós tivéssemos ali o par que julgamos perfeito e ainda assim poderíamos estar ali vazios, porque pode ser uma insatisfação do nosso espírito, é uma busca que está ali dentro de nós e que nós não vamos encontrar ninguém que preencha, porque temos os conflitos internamente. A ira disfarçada quando o consorte ou a consorte, o companheiro ou a companheira emite uma opinião. Então, muito cuidado quando vem esses sentimentos de raiva, que a gente nem sabe exatamente o porquê. Lembrando que se alimentamos isso pode ser, mais uma vez reforçando, aumentado, potencializado por espíritos que querem ali que haja aquela divergência, aquela separação do casal. Saturação dos temas habituais, quando já não há mais assunto, versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então aquele marido que chega, ele quer ler um ou mais jornais, ou a mulher que o marido chega querendo comentar alguma coisa e ela também não dá atenção, porque está vendo ali uma novela, enfim. Tudo isso é muito importante, a cultura, a informação, mas nós temos que preservar um momento aí para dentro de casa, fora, para falarmos ali com aqueles que convivem conosco. Irritabilidade contumaz, irritabilidade constante, sempre que se avizinha do lar. Então aquelas situações que a gente está voltando para casa e já fala, meu Deus, já começa a ficar aquela irritação. E é interessante esse ponto que nós temos que nos preparar para voltar para casa, voltar ali ouvindo uma boa música, com pensamentos melhores, para que a gente também não alimente essa irritação que eventualmente ela acontece. Desinteresse pelos problemas do outro é um sinal também de alarme, quando a gente não se preocupa mais, não quer saber mais o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro precisa. Só ajudamos quando o outro nos pede ali um auxílio, mas é importante às vezes oferecermos a nossa ajuda, o nosso amparo, porque muitas vezes o que outra pessoa quer nem é a nossa atitude exatamente de fazer alguma coisa. Em muitos momentos o mais importante é se sentir percebido, se sentir apoiado, se sentir ouvido. Então nós temos que nos atentar, que às vezes um vizinho pede uma ajuda de madrugada, nós prontamente já lhe ajudamos com boa vontade. No entanto, às vezes alguém pede alguma coisa em casa, a gente fala, já vai, amanhã, mais tarde. E às vezes a gente nem ouve, depois a gente tem que perguntar o que você me pediu mesmo. Então essa atenção, esse cuidado ali é importante. Ela fala também da falta de intercâmbios de opiniões, atritos, ela diz, que são contínuos, mas que ateiam fagulhas de irascibilidade, de ira, capazes de provocar incêndios em forma de agressão dessa ou daquela maneira, e muitos outros mais. Então ela nos recomenda que antes que as dificuldades ali, elas abram distâncias, elas abram feridas, para que a gente procure retomar. Ela fala que é muito natural que ocorram desacertos, mas ao invés da separação, um reajustamento. E uma das frases que eu acho mais interessante, ela fala, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Veja, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento que possui. Porque nesses momentos de crise, nessas fases do casamento, quantas vezes vem pensamentos ali, eu preciso buscar algo novo, uma pessoa nova, eu preciso ser feliz. E talvez ali, aquela pessoa que nós estejamos, seja a pessoa que nós precisamos, seja a pessoa que nós gostamos, que nós amamos, que haja ali uma grande afinidade, e no entanto, esse amor, essa afinidade foi sendo sufocado pela rotina, pelos problemas, pelas dificuldades ali financeiras do casal, pelo desemprego. Então a pessoa parte para um novo relacionamento, mas quantas vezes nós poderíamos, como diz ela, redescobrir aquilo que já possui. Então tenho visto muitos casais que se separam que depois descobrem que, poxa, aquela era a pessoa que eu amava.
Então é claro que há situações tão difíceis, tão graves, que às vezes uma separação é um mal menor. Mas quantos casamentos poderiam ser ali alimentados? Quantos casais seriam felizes se houvesse ali um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de comunicação, né? Abrirmos mão ali do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque isso acontece muito, situações em que há ali um atrito, nós sabemos que estamos errados, sabemos que falamos alguma coisa indevida, uma acusação indevida. No entanto, quantas vezes falta a humildade de chegar e falar: eu errei, eu me excedi, né? Me perdoe. E que essas palavras elas sejam acompanhadas de fato de um esforço de mudança, né? Eu posso passar a vida inteira pedindo desculpa por um ponto que eu falho, no entanto, sendo perdoado, eu não faço o mínimo esforço. Então, nós precisamos abrir mão, às vezes, desse nosso orgulho, da vaidade, de reconhecermos que em alguns pontos nós erramos, mas é igualmente necessário essa reconquista, né? Agirmos ali para que gradativamente a gente vá melhorando. Ninguém muda de uma hora para outra, mas o esforço, a boa vontade, isso ali é a nossa obrigação. E procurarmos ver aquilo que de bom o outro traz, né? Porque nesses momentos, nessas fases de dificuldade, tudo ali que nós não gostamos ganha uma força muito grande, né? Como se colocássemos uma lente ali que amplia. Então, às vezes até a voz da pessoa incomoda, mas como ela fala desse redescobrimento, né? O casal voltar ali a alimentar, cultivar ali, terem os momentos sozinhos, né? Pensar no outro, nas pequenas gentilezas, né? A educação, ou seja, não vai ser ali como no tempo de namoro, mas aquele carinho, aquele respeito, nós temos que procurar resgatar e cultivar para que o outro perceba que nós queremos e lutamos e fazemos algo para que aquele casamento seja nutrido de momentos de alegria, né? Claro que todos têm as suas lutas, às vezes até o casal tem grandes afinidades, mas às vezes tem um problema de saúde, tem um problema dos filhos, mas que todo casal tem as suas dificuldades. Isso é um ponto importante, porque é comum também as pessoas olharem para os outros e falarem: nossa, aquele tem um casamento perfeito. Sobretudo hoje com as redes sociais, né, aquele textão que o marido, a esposa faz para o marido e ou vice-versa, né, que amam profundamente, mas ninguém sabe ali as lutas que cada um trava ali na intimidade. Então, quando nós supervalorizamos o relacionamento dos outros, quando nós achamos que o casamento dos outros é perfeito, nós corremos um sério risco de não valorizarmos aquilo que nós podemos ter dentro do nosso lar, porque projetamos um ideal de pessoa e ninguém é perfeito, como foi dito no início, né? É muito importante esse cultivo, esses momentos ali construídos juntos, né, para que essa chama do relacionamento, do respeito, do carinho, do afeto, ela seja ali mantida e que isso fortaleça o casal e que isso tenha um impacto gigantesco também em toda a família, nos filhos, né? Porque os filhos naturalmente eles sentem ali essas vibrações, sejam de equilíbrio, de carinho, sejam de dificuldade, né? Às vezes eles são como esponjas, então vale a pena todo o esforço. Mas como ela diz, não é uma nova busca, mas redescobrir aquilo que já possui. Antes da decisão precipitada, ceda a cada um no que lhe concerne, a benefício dos dois. Então, em função do tempo, a gente vai encerrando por aqui, pedindo a Deus por todos os lares da terra, por todos os casais, por todos os filhos, né? Que cultivemos então momentos de alegria e que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos Espíritos amorosos que nos estimulam e nos amparam.